boa tarde. Musicalmente, como é que se define o Júlio Pereira? Sei lá, pá, de várias maneiras. Por exemplo, um velho de 60 anos, um fulano que nasceu músico e acho que sempre fiz isso. Pá, não sou a melhor pessoa para falar de mim. O Júlio é compositor, é multi-instrumentista, é também produtor. Qual destas facetas expressa mais o seu eu? Não, quando uma pessoa é multi e de facto define-se por isso. Na realidade sempre gostei de conhecer essas várias vertentes da música, tive possibilidade disso e é assim que eu sou, de facto. O Júlio é um homem de causas, não só necessariamente musicais, um homem de causas em termos genéricos. Acredito nisso. Eu acho que a minha vida de músico se pode definir entre duas etapas. Uma que é a chamada fase onde nós andamos à procura de um caminho qualquer. Eu fui músico de rock até aos 20 anos, dos 20 até aos 30, além de fazer discos, toquei com muitas pessoas, acompanhei muitos cantautores, felizmente os mais importantes do nosso país, mas qualquer pessoa vê claramente que eu ando ali à procura de um caminho, que acabou por ser definido com um disco que eu fiz chamado Cavaquinho em 1981, e aí de facto defini, sem querer, ou a minha carreira ficou definida como muito mais instrumentista do que outra coisa. E é evidente que ao fazer esse disco tive uma apetência que vinha da curiosidade de querer saber o historial desse instrumento, ir à procura de fontes, de querer saber, conhecer os tocadores, os construtores, etc., de querer colocar aquilo num livro, de falar com etnomusicólogos, etc. E, portanto, aí, sem querer também me dei conta que estava a fazer uma coisa que gostava, que é, tenho jeito para instrumentos de corda e, portanto, vou à procura deles e vou aprendê-los. Por outro lado, também aprendo se souber a história deles, não é? Isso faz-me viajar, faz-me falar com pessoas diferentes, etc. E, de algum modo, isso é uma causa, ou seja, para mim faz sentido, se vou gravar um instrumento, fazer um disco com um instrumento novo, e se gosto de saber a história, é evidente que isso já quer dizer que eu estou mais vocacionado para construir qualquer coisa que contribua de algum modo qualquer para a prática desse instrumento e, nesse caso, pode-se definir como uma causa, não é? Falando um pouco em termos sociais, como é que olha a situação do nosso país? Com resignação ou com alguma esperança? Acho que hoje em dia cada vez há mais jovens, ou seja, a maneira como um jovem hoje se forma, felizmente não tem nada a ver com aquela da minha altura. Porquê? Porque naquela altura as coisas eram muito compartimentadas. Ouvia só rock, aquele só ouvia jazz, aquele só ouvia música clássica, por aí fora, aquele só ouvia fado. Hoje em dia as crianças já não são habitadas assim. Felizmente ouvem todos os géneros de música e eu acho isso incrivelmente importante, porque isso pode até digamos, bater uma barreira que existe muito forte e provavelmente a mais terrível que nós temos no nosso país, que é a questão do erudito e do popular. Esses dois universos nunca se tocaram e creio que estamos numa altura onde essas coisas começam a esbater. Porquê? Porque já começas a encontrar fulano de estudantes de um instrumento erudito qualquer, no conservatório, mas depois cá na rua vai aprender um instrumento tradicional e vai tocar outro tipo de música. Isto só é possível agora, não era há uns anos atrás. Considera que com a sua música tem também alguma forma de intervenção política na nossa sociedade? Tudo o que nós fazemos é político, não é? Tudo. Política no sentido estrito da palavra. Não, a sério, é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário. A única coisa que eu acredito é que todos nós fazemos coisas e tudo aquilo que fazemos tem repercussões na nossa vida e na vida dos outros. Portanto, para mim, só sei falar a esse nível. Não saberia falar de outra maneira, porque não tenho jeito para militante político, não sei fazer político com a matéria que eu mexo na vida, que é música. Agora sei que tudo o que eu faço, e até a música que eu faço, tem, evidentemente, toda essa carga como qualquer coisa que façamos. Sente que a crise dos últimos anos teve impacto em termos culturais, musicais em Portugal? Claro, como em tudo.
como em tudo, e inclusivamente este país, como tu sabes, nunca houve muita sensibilidade em relação às coisas da cultura. Como sabes, os orçamentos dos governos são sempre a fatia menor vai sempre para a cultura, é sempre relegada para a última é sempre a última da fila, porque há sempre coisas mais importantes, ou seja, considera-se sempre que a educação, a economia, a saúde são sempre mais importantes que a cultura, e portanto o resultado está à vista. O resultado está à vista de muita coisa que não foi aproveitada ao longo da vida. É como aquele exemplo que eu dei hoje do nosso cavaquinho que sai daqui, é transformado noutro instrumento e de repente tem um impacto mundial que cria e gera dinheiro em vários sítios do mundo, e nós que estamos na origem disto, até hoje, pelo menos desde o 25 de Abril até agora, em 40 anos não foi feito nada, e portanto são fontes de receita que nós nem sequer aproveitamos porque somos desleixados em relação à cultura, não é? Já que falou no 25 de Abril, 40 anos após o 25 de Abril, de que é que este país precisa? Precisa de gente, claro. Eu só acredito em pessoas. E portanto, sabes que quando se analisa a vida sob um ponto de vista filosófico, tu podes ir por um lado como podes ir por outro, ou seja, é triste o que vês porque vês consequências nefastas desta maneira de nós sermos. Por outro lado, também verificas que há uma nova geração, a malta nova é muito mais gira, mais interessante do que nós éramos em qualquer fase do passado, e portanto é quase como está... Vivemos muito o grande problema do capitalismo, ou seja, é um regime pelo qual vivemos, pelo qual o mundo todo se rege, verificando claramente que o capitalismo é uma coisa que dá muito maus resultados. Porém, é este regime que temos e sobretudo no nosso país, acontece uma coisa que eu acho que sempre aconteceu, que é destaca-se em qualquer das áreas, quer da ciência ou da arte, vão-se destacando pessoas pela sua carolice, porque somos provavelmente um povo que é muito pouco rigoroso, tem pouco dinheiro, é muito lento, somos um povo mesmo que tem um medo terrível do desconhecido, ou seja, está aquela situação ali que não é boa. Mas as pessoas preferem mais a situação que não é boa do que apostar numa que desconhecem. E eu acho exatamente esse lado conformista que todos nós temos, é evidente que atrasa qualquer processo. E, no entanto, todos nós sabemos que em qualquer área se destacam pessoas que são reconhecidas internacionalmente, quer seja um cientista, um músico, um escritor, o que quer que seja. Não é? Qual é a sua visão sobre o mercado musical atual, ou o panorama musical atual, necessariamente em Portugal? Está bastante estranho, como tu deves imaginar, porque aquilo que funciona de facto é o mainstream, ou seja, o que funciona são os grandes festivais que têm uma grande marca, uma grande empresa por trás, que no fundo aproveita o próprio mainstreaming a nível do que faz a rádio e faz a televisão, que é passarem sempre os mesmos autores ao longo dos anos, e portanto essa visibilidade que esses músicos têm, ligados depois a uma multinacional que já se sabe que provocam um festival que está cheio de pessoas, tudo isto a desfavor, evidentemente, tudo aquilo que vai sendo feito e que é desconhecido do país. Aliás, a única maneira que tu tens de saber o que é que acontece no país é se fores à internet, porque com os órgãos institucionais não consegues saber nada do que é que está a ser feito, e a verdade é que muita coisa está a ser feita. Temos de nos lembrar que está em curso a candidatura do canto alentejano a património mundial. Isto quer dizer o quê? Que há pessoas a trabalhar, mas não é só as pessoas que estão estritamente a trabalhar na candidatura. Isto quer dizer que ao longo da vida se desenvolveu N grupos de cantadores alentejanos, não é? Portanto, é de uma prática que existe, e cada vez há melhores músicos, cada vez há mais músicos e melhores músicos a tocar, por exemplo, a viola campaniça do Alentejo, mas alguém que só veja a televisão e compra o expresso ao público, não, é-lhe difícil ter uma noção de coisas absolutamente importantes que estão a ser feitas no país,
não é? E que só através de facto da internet. A sua carreira teve um papel marcante na divulgação e na desmistificação da música tradicional portuguesa, sendo que o seu papel enquanto divulgador dessa música tradicional portuguesa terminou, ou ainda sente que pode fazer muito mais pela música tradicional portuguesa? Sabes, Por exemplo, através do lançamento deste último álbum. tudo aquilo que a gente disser é sempre teoria, porque na realidade cada um só faz o que sabe fazer, não é? Ou seja, quando fiz o disco Cavaquinho há 31 anos, fiz porque era aquilo que eu gostava de fazer. Este disco que está aqui, que saiu agora, é o disco que eu gosto de fazer, que já não é igual forçosamente àquele. Para mim não faz sentido, enquanto músico profissional, fazer um disco igual ao outro, porque aí não fazia sentido nada do que eu tive a dizer, não é? Mas lá está, vivi mais, viajei mais, conheci mais músicas, etc. Portanto, neste disco já experimento, digamos, viajar com o cavaquinho pelo mundo, enquanto que o primeiro estava focalizado aqui em Portugal, não é? A sua ligação ao teatro mantém-se ou está assim um pouco adormecida? Está bastante adormecida, confesso-te. Mas para ressuscitar a breve... Sabes, ou não? É muito difícil do teatro ir buscar músicos também, porque o teatro, imaginas, é uma expressão de arte que é difícil até ter público, com cortes sucessivos nos orçamentos, nos subsídios, etc. Há N grupos com dificuldades absolutamente gigantescas e, portanto, também com algumas exceções, como é óbvio, mas também é muito difícil imaginar-se que o teatro pode ir buscar um músico, agora compõe aqui temas para esta peça, não é? Porque de facto há problemas económicos grandes, não é? Qual é a sua principal fonte de inspiração quando compõe? Vês, outra pergunta que eu acho que porque as pessoas fazem assim uma imagem, pá, Mas deve ter alguma fonte de inspiração. Lembrar aqueles críticos que estão a olhar assim para uma obra de arte e dizem, pá, este pintor, olha como ele desenhou estes traços e a simbologia disto e daquele outro, e depois de repente chega ao pintor e diz, não, isso foi eu e aqui internei a tinta e ficou assim. E não há musas inspiradoras, se és músico é porque és músico e há de haver momentos de um dia qualquer em que te apetece agarrar num instrumento e há de sair qualquer coisa. Mas essa é a tua vida, não é por uma musa inspiradora, estás a ver Que espetáculo, ou qual o espetáculo que o marcou mais até hoje? São todos diferentes. Não consigo dizer-te um. Este é mais um álbum dedicado ao cavaquinho, já aflorou isso durante a conferência de imprensa, mas eu perguntava-lhe se acha que o cavaquinho está a ser bem tratado em Portugal ou se merecia efetivamente um tratamento condigno, nomeadamente em termos académicos, inclusivamente no ensino superior. A associação existe exatamente para organizar tudo aquilo que nunca foi feito até hoje. Ou seja, quando nos damos conta que o universo da prática do cavaquinho é muito grande em termos nacionais, damos conta igualmente que está tudo por fazer. Nem sequer os grupos, nós sabemos onde é que eles estão, onde é que vivem, onde é que moram, o que é que fazem. Nós não sabemos nada e mais um grupo de cavaquinhos nem sabe que existe o outro numa terra a 30 km. Portanto, o importante é preciso inventariar tudo, primeira coisa. E ao mesmo tempo que se vão fazendo outras, como falei há bocado, criar protocolos com ensinos superiores da música, exatamente no sentido de se desenhar pela primeira vez um curso para que o cavaquinho seja finalmente ensinado de uma maneira... E na sua opinião, porque é que ainda não houve nenhum conservatório, nenhum instituto que pegasse verdadeiramente no cavaquinho como um instrumento obrigatório, como muitos outros instrumentos? Por que razão é que isso acontece? Porque este país, que é bastante conservador, tem uma coisa que desenvolveu, para mim é a mais grave de todas, que é, como disse há bocado, a velha questão do erudito e do popular. Ou seja, criou sempre um abismo gigantesco.
De tal modo que eu vou-te contar uma história. O meu filho andou há poucos anos, quando digo poucos é mesmo poucos, 4 anos, numa escola das mais importantes e antigas da cidade de Lisboa, que é a Academia de Santa Cecília, e havia um professor que dizia, e portanto estou a falar de uma coisa contemporânea de agora, que dizia que a música clássica é para os deuses, a outra é para o lixo. Portanto, temos que perceber que ainda hoje, apesar disto tudo já se andar a modificar felizmente, mas ainda há pessoas que pensam assim. Ora, isto quer dizer o quê? Vais para a escola, portanto vais aprender música erudita, ora, portanto nem querem saber nem de cavaquinhos, nem violas burguesas, nem nada dessas coisas. Repara que a guitarra portuguesa, que teve uma evolução muito grande nos últimos anos, só neste momento podes tirar um curso no Conservatório em Castelo Branco. E, no entanto, já há muitas peças escritas para a guitarra portuguesa e, portanto, o processo é lento, mas eu acho que está a começar. Já está a acontecer. Sei que um músico no Conservatório de Braga, já conjuntamente com o Conservatório de Vigo, porque Vigo, imagina tu que já podes tirar um curso superior de gaita de foles, e, portanto, eu sei que este homem quer fazer com que a gaita de foles seja aprendida também no Conservatório, como também se está a trabalhar a nível da guitarra da viola campaniça no Alentejo, como nós agora com a associação em relação ao cavaquinho. Portanto, neste momento começam a acontecer coisas que vão parar sempre neste sentido, ou seja, os instrumentos têm que ser bem ensinados, ponto final. Qualquer que ele seja. O Júlio, se estivesse a começar hoje, a música era definitivamente o seu caminho ou escolheria algo diferente? Sabes que tudo o que acontece na vida é porque vai acontecendo. Eu nunca procurei nada. Vais atrás das coisas, elas acontecem. Da oportunidade, é isso? Claro. Olha, sabes porque é que eu comecei a tocar cavaquinho? Porque eu tocava com José Afonso na altura. E o José Afonso já era na altura que ele tinha dificuldade a cantar. E então pedia-me para tocar 3 ou 4 temas porque era uma maneira dele descansar a voz. E era uma altura que tocávamos muito no estrangeiro. E de repente começo-me a dar conta da reação das pessoas quando tocava cavaquinho, que às vezes era impressionante. Eu lembro na Alemanha, a primeira vez que toquei cavaquinho para público, das pessoas se levantarem. E portanto, ao viver tudo isto, fez com que eu começasse a trabalhar melhor o instrumento e foi aí que nasceu o disco. Mas estás a ver, as coisas acontecem assim, naturalmente. O Júlio sente que de alguma forma pode ser inspirador ou pode ser um exemplo para novos talentos, para novos músicos? Tens de perceber, por exemplo, neste país, eu agora lembrei-me das tunas, estavas a dizer isso, porque de facto nas tunas é onde os jovens tocam muitos instrumentos de corda e é evidente que os meus discos foram sempre uma referência para eles, ainda hoje sinto, porque estou sempre a ver no YouTube temas meus tocados por eles. Mas também isto faz sentido, porque há poucos músicos, o nosso país é pequeno, portanto há muito poucos discos com instrumentos. Portanto, é óbvio que um instrumentista, se gosta de instrumentos de corda, é natural que se sirva de um disco meu como referência, não é? E que mensagem é que gostaria de deixar para os músicos novos, para aqueles jovens que agora estão, no fundo, a arriscar? Não sou muito mal a dar conselhos, a sério. Não gosto nada de aconselhar, até porque acho que toda a gente é fazer o que gosta. E, portanto, não sei dar melhor conselho que este. Muito bem.